Fala galera, beleza? Vim novamente aqui para mais uma aula de odontologia e na aula de hoje nós vamos conversar sobre um tema mais ligado com a cirurgia, o qual vamos ver sobre classificação de Pew e Gregory e classificação de Winter. A classificação de Pew e Gregory é uma classificação super importante na área da cirurgia para ter uma noção da posição de terceiros molares, já que com essa classificação nós podemos ter noção de como que o terceiro molar está na cavidade bucal e se comunicar com profissionais de diversas áreas a partir desta classificação, para que com isso a gente possa ter uma noção maior do nível, do grau de complexidade do tratamento. Se é um caso mais complexo ou um caso provavelmente mais simples, Não tem como ter certeza do caso, mas ter uma noção em si. Então nós vamos começar falando da classificação de Pew e Gregory, falando em relação ao ramo da mandíbula. Vamos começar com a classe 1. São 3 classes. A primeira, classe 1. Classe 1, como está neste exemplo, existe espaço suficiente para irromper. Ou seja, este siso, terceiro molar, estando ou não impactado, existe espaço suficiente para ele irromper, já que ele está totalmente à frente da margem anterior do ramo da mandíbula, deste ramo ascendente aqui, Ele está totalmente à frente, como podem ver, o dente está totalmente à frente. Nós temos primeiro, segundo e terceiro molar, o siso, à frente do ramo, à frente da borda, assim como tem neste exemplo radiográfico. Está totalmente à frente do ramo da mandíbula, tá? Mesmo que não esteja na altura do plano, mas aí nós vamos ver mais para frente. Mas ele é classificado como classe 1. Seguimos para a classe 2, no qual não existe espaço suficiente para ele romper. Neste caso, como podem ver na imagem, o terceiro molar inferior ele está parcialmente à frente da margem anterior do ramo da mandíbula, ou seja, ele não está totalmente à frente como o caso anterior e nem está totalmente atrás, incluso no ramo. Ele está parcialmente, Pode-se ver aqui neste caso. Então, esse caso é chamado de classe 2. E por último, vamos ver classe 3, no qual também não existe espaço para irromper, por isso ele está nessa posição, não conseguiu ter espaço na cavidade bucal para irromper o dente, e o terceiro molar está totalmente dentro do ramo da mandíbula, como podem ver aqui neste exemplo. Então, é simples, é basicamente isso, em relação às classes. Mas agora vamos ver em relação ao plano oclusal do segundo molar inferior, ou seja, ao dente adjacente a ele. Já que estamos falando dos terceiros molares, nós vamos relacionar com o dente adjacente, que é o segundo molar, que neste caso aqui é o segundo molar inferior. Começando com a posição A. Também são 3. O legal é que é simples de gravar, porque classificação de Pew e Gregory é classe 1, 2 ou 3 e posição A, B ou C. Começando com a A, na qual o siso, o terceiro molar, ele está no mesmo nível do plano oclusal do segundo molar inferior, como podem ver aqui nesta imagem. Primeiro, segundo, terceiro, ambos, esses 3 no mesmo nível do plano oclusal. Então, nesse caso, por exemplo, só para exercitar, nós temos aqui, além de ser posição A, é classe 1. Por quê? Porque está totalmente à frente da margem anterior do ramo da mandíbula. Então, seguindo a classificação de Pew e Gregory, este elemento é classe 1, posição A. Certo? Vamos seguir então para o próximo, posição B. O B já não está no mesmo nível, do plano oclusal do segundo molar inferior, mas ele está entre o plano oclusal e a margem cervical. Então, pode-se observar que ele não está no mesmo nível de altura, mas ele ainda está um pouco acima da margem cervical. Então, ele está intermediário à altura em relação à oclusal e em relação à margem cervical, como pode-se observar. Neste caso, então, ele é classificado como posição B. Então, só para exercitar de novo, se for dar a classificação completa desse dente, ele é classe 1, já que está totalmente à frente do ramo da mandíbula, mas ele é a posição B, classe 1B de Pew e Gregory. E por último, temos a classificação C, no qual o plano oclusal do terceiro molar inferior está inferior, totalmente inferior, à margem cervical do segundo molar inferior. Como pode ver aqui, o segundo molar
o plano oclusal aqui do terceiro molar impactado está abaixo da margem cervical do segundo molar, certo? Nós vimos então a classificação de Pew e Gregory, agora vamos falar um pouco sobre a classificação de Winter, mais utilizada para classificar terceiros molares impactados superiores, mas também pode ser utilizada nos inferiores, sem problema algum, tá certo? Porque essa classificação de Winter ela é em relação ao longo eixo do segundo molar. Então não tem importância se é superior ou inferior. O que importa é que em relação ao longo eixo, né, a vertical do segundo molar em relação ao terceiro molar, em relação ao siso, certo? Como podem ver aqui, tanto superior quanto inferior. Começando com vertical. Vertical, o nome já diz, vertical está vertical em relação ao longo eixo do segundo molar. Ou seja, o longo eixo do terceiro em relação ao segundo está paralelo, ambos verticais. Seguindo, nós temos um dente mesioangular. Lembrando, né, lá das aulas iniciais de mesial, distal, mesial nessa região e distal mais para trás, tá? Mesial mais para frente, distal mais para trás. Então, este dente que está inclinado para frente, para a região mais anterior, ele está mesializado, né? Então, é classificado como mesioangulado ou mesioangular. Ele está em direção ao plano do segundo molar. O mesmo vale para dente superior, né? Ele está mesializado ou mesioangulado. Seguindo, nós falamos do mésio, vamos falar agora do distoangular ou distoangulado. Na mandíbula, como pode ver, ele está inclinado contrariamente ao mesioangulado, né? Ao contrário do que vimos anteriormente, esse distoangular já está inclinado para trás, para a distal, em relação ao longo eixo do segundo molar. Como podem ver aqui, dois exemplos de siso e distoangular. Vamos seguir então falando do horizontal. Nós falamos do vertical, vamos falar do horizontal. Como podem ver um exemplo, horizontal ele está literalmente na horizontal. Ele está inclinado, né, entre aspas, deitado, em relação ao longo eixo do segundo molar. Enquanto o segundo molar está na posição correta vertical, ele está horizontal, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com o plano, né, com o eixo longitudinal, ou seja, está perpendicular. Enquanto o vertical está paralelo, o longo eixo do siso está perpendicular ao longo eixo do segundo molar. Conseguiram entender? Então, tanto para a mandíbula quanto para a maxila. Seguindo, nós temos o dente vestíbulo angular e língua angular. Neste caso, a oclusal do siso do terceiro molar, ela não está na posição correta, que deveria estar na cavidade bucal. Ou seja, a oclusal inclinou-se para vestibular. Como pode ver aqui, toda a vestibular dos dentes e da região da mandíbula em si, então ele foi angulado para vestibular, tanto neste caso quanto no superior. O dente inclinou-se, entre aspas, para o lado da cavidade bucal. Ele foi para a vestibular ou para a lingual, ou para dentro, né? Não fiz um exemplo deste, mas é o contrário desse. Nós não veríamos a coroa aqui, nós veríamos as pontas dos ápices radiculares, por exemplo, pois ele se inclinou para a lingual ou para a palatina, né? Se for o caso de um superior. Então, estes são exemplos de terceiros molares vestíbulo e língua angulados. E por fim, nós temos o invertido, ou seja, ele está contrário à posição natural e correta de erupção dental, na qual a coroa irá irromper, né? Nesta posição, ele está ao contrário. Pode-se ver que a raiz está na posição que deveria estar a coroa. Então, é um caso de invertido, porque justamente ele está invertido na posição correta que deveria estar. Beleza? Com isso, nós finalizamos esta aula. É uma aula mais curta, mas também é muito importante. É uma aula classificatória de relação de terceiros molares impactados, podendo ter uma noção mais ou menos da complexidade do caso. Beleza? Espero que tenham gostado, que tenham entendido. E muito obrigado por ficar até aqui no vídeo. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço
e até mais.